Maravilha. Então abre lá, João capítulo 10, do verso 1 até o verso 21. Vamos ler. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar e tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Muito bem. Por que que eu trouxe esse texto para vocês? Porque o meu objetivo hoje é falar sobre essa característica de Jesus, dele ser um bom pastor, e também das ovelhas. O meu objetivo é falar das ovelhas também. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero levar em consideração é: eu sou realmente filho de Deus? Eu sou realmente filho do Senhor, do Pai e, consequentemente, irmão de Jesus Cristo? Todos nós temos estas dúvidas. Vamos dizer assim, é da natureza do cristão ter essa dúvida. Será que eu sou realmente? Poxa vida, eu me batizei, eu confessei, eu falei, eu vou à igreja, tal, mas será que realmente eu sou tudo isso que Jesus espera? É engraçado isso, né? É muito interessante. Quem não tem essa dúvida?
todos nós temos. Mas esse texto, ele é um texto muito legal, porque ele nos dá a certeza de que somos filhos, né? Porque ouvimos a voz de Jesus. Nós ouvimos o seu chamamento, o seu chamado. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno e que neste mundo não há salvação. Nós sabemos de tudo isso. Nós entendemos que o diabo anda ao redor, rugindo, querendo tragar as pessoas, matar, roubar, destruir. Tudo isso nós sabemos. Mas e aí? Eu ainda sou realmente um cristão? Sou crente mesmo? Não é? Muito bem. Não sei se eu vou conseguir responder essa sua dúvida, mas uma coisa é certa, Jesus nos dá algumas dicas neste texto a respeito disso aí, tá certo? Primeiro, nós precisamos tomar cuidado para não ouvir a voz errada, porque a Bíblia fala que existem duas vozes, né? Vamos dar uma olhadinha no texto. Então, o primeiro texto, logo no comecinho, ele fala de um ladrão. Ele fala, ó, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tá certo? E lá na frente ele fala assim, verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Porém, né, não seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, a gente tem aqui, como eu falei no domingo passado, a gente tem aqui um texto bastante interessante. Primeiro, quando nós frequentamos uma igreja, quando nós frequentamos um culto, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Cristo. O primeiro lugar que você aprende a ouvir a voz de Cristo é lendo a Bíblia. Está na Bíblia? Está nos textos bíblicos? Maravilha. Então, realmente aquilo faz parte do Evangelho. Agora, está fora da Bíblia? Então é ladrão e salteador, é mercenário. Eu poderia dar aqui vários exemplos de mercenários que existem por aí. Outro dia eu estava vendo, casualmente estava vendo num canal de televisão, isso há muito tempo atrás, sei lá, mais de 5, 8 anos atrás, tinha um pastor de uma igreja dessas grandes televisivas que tinha ali um ringue de MMA dentro da igreja e os irmãos estavam lutando lá, MMA dentro da igreja. Tá certo isso? O que uma igreja que fala do nome de Cristo traz o mundo para dentro da igreja? Como é que é isso? Eu não consigo entender. Eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. Ah, mas cada um tem um jeito de pregar o evangelho. Tudo bem. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Mas é difícil você olhar para um local assim que fala do nome de Cristo, que prega Jesus Cristo, ter coisas que são de outros lugares. Eu vou dar um outro exemplo. Outro dia eu estava vendo lá o tal do passe de luz. Vocês já viram? Tem uma igreja aí que prega um tal de passe de luz. Passe de luz, irmãos. Igreja que prega o nome de Jesus está fazendo um passe de luz para tirar todas as energias negativas do seu corpo. O que é isso? Passe de luz? Bom, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso ouvindo a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus.
Então olha como é importante nós buscarmos o entendimento da palavra. Quando eu digo palavra, é isso aqui, Bíblia. Nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia. Ah, você não entende? Você lê em determinados pontos, você não entende? Eu também tenho coisas que eu não entendo na Bíblia. Ué, de tudo. Mas o básico nós temos que saber. O básico nós precisamos saber. Talvez a gente não saiba desvendar mistérios profundos, etc. Mas o básico, crer em Jesus. Jesus veio para salvar o homem. Você tem que confessar o nome de Cristo, que você tem que se batizar, que você tem que... Essas coisas que são básicas. Os mistérios, tudo bem, não tem problema. Você tem dificuldade para entender mistérios? Não vá por esse caminho, vá por outro. A oração, o poder da oração, e assim vai. Jesus nos deixa essa mensagem do bom pastor para que a gente não seja enganado. Para que nós não cometamos engano na hora de buscarmos as coisas de Deus. Então nós precisamos tomar um certo cuidado. Quer ver? Ele fala assim, bom, tem duas vozes aqui nessa história, né? Primeiro, a voz do pastor e a voz do estranho, né? Quanto mais eu conheço a voz de Cristo, mais estranha fica a voz do mercenário. Quanto menos eu ouço a voz de Cristo, menos estranho fica a voz do mercenário. É muito interessante esse detalhe, né? Tanto é que os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus aqui, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Jesus deu uma parábola ali para ele, falando de um pastor, de um bom pastor, etc. Mas logo em seguida eles falam assim, não, né, eles não entenderam, que é o que está lá no verso 6. Ó. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aí Jesus teve que explicar o que ele dizia. Então, para você ver mais uma vez, Jesus sendo um bom pastor. Por quê? Primeiro ele conta a parábola, aí depois eles não entendem, aí Jesus vai lá e explica. Muito bem. Ótimo, então vamos lá. Existe uma pauta bem engendrada para que sejamos todos enganados. Não se deixe, não se furte a esse entendimento. Por quê? Porque o que está posto no mundo está feito para que a gente possa ser realmente enganado. Quer ver? O verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem é que veio antes de Cristo e é ladrão e salteador? Não é quem é. É todos que vieram antes de Cristo são ladrões e salteadores. Espera aí, quem é? Fica aí essa dúvida. Quem será que veio antes de Cristo? Porque Jesus está dizendo aqui, não sou eu, não é o pastor Hélio que está falando. É a Bíblia que está dizendo, né? Verso 8, ó. Todos quantos vieram antes de mim, todos, não são alguns, são todos. São ladrões e salteadores. Meu Deus do céu, quer ver que interessante? Fica aqui, volta ali um pouquinho a sua Bíblia, lá no capítulo 1 de João. Lá no verso 17, ele fala assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, olha só, ele está colocando aqui em dúvida até aquilo que Moisés falou. Olha só que interessante. Aí ele fala assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, o Pai de Jesus Cristo, ao qual esse Pai que ele fala, volta lá no capítulo
no capítulo 10, você vai ver lá no verso 18, ele fala assim, lá no finalzinho do verso 18, ele fala assim, mas este mandamento recebi de meu Pai. Ele recebeu um mandamento do Pai. Quem é o Pai de Jesus? Volta lá no capítulo 1. Está lá, ó. O Pai é o que foi revelado por Jesus. Olha lá, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Por isso que Jesus está com tanta segurança, dizendo assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Você pode achar meio estranho essa história, mas não sou eu que estou inventando, não. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito aqui na Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor Jesus tem para nos dizer. Tudo que está no mundo, todas as coisas que estão no mundo, elas são feitas única e exclusivamente para levar você para o inferno. Ela é feita para te enganar. Muito bem. Quer ver o verso 10? Abre lá no João capítulo 10, 10. Ele fala assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Olha o verso 12. O 12 ele fala, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então esse é o objetivo do diabo, matar, roubar e destruir. Né? Há uma mensagem nesse texto que nos remete a uma paisagem, né? Que nos remete a uma paisagem, uma visão. Você imagina assim, você numa fazenda, num sítio, e lá nesse sítio você tem as suas ovelhinhas pastando ali, e aí chega no final do dia, as ovelhas todas se recolhem, vão todas lá para o aprisco. Lá na minha terra a gente chama de curral, né, Valdo? Lá na nossa terra, lá chama de curral. O curral aonde ficam os animais. No nosso caso é gado. Né? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa tradição de ovelha. Mas é vaca, boi e assim por diante. Aí quando chega no final do dia, meu pai tinha uma fazenda e era muito interessante, porque chegava no final do dia, as vaquinhas todas iam em filinha, todas em filinha assim, Daniel, era muito engraçado. E até o local assim aonde elas iam da onde elas iam pastar até o curral, tinha um caminho marcado onde elas caminhavam, elas iam. Era muito interessante isso, era muito bacana isso, né? Muito legal essa visão que ele nos dá aqui. E aí de manhã, quando era 4 horas da manhã, mais ou menos, 4:30 da manhã, o capataz ia lá no curral tirar leite das vaquinhas, né? Então o que ele fazia? Eu não me lembro mais se ele deixava primeiro os bezerrinhos mamar ou se eles tiravam leite. Acho que eles tiravam leite primeiro, depois deixavam os bezerrinhos mamar. Então eles iam lá, recolhiam os bezerrinhos, guardavam tudo assim num apartado assim, numa parte assim, e aí ia o capataz lá com um banquinho pequenininho, né? Amarrava assim as 2 pernas da vaca, amarrava junto com o rabo para ela não balançar o rabo e acertar você. E sentava ali embaixo do úbere da vaca e puxava. E enchia uma lata de leite assim grande. Né? E quando eu era pequeno eu gostava de ver ele tirar leite da vaca, porque era muito engraçado, né? Aquele cara sentado num banquinho amarrado aqui assim, ele amarrava um banquinho aqui na cintura para poder sentar e tirar o leite. E aí a gente ia tirar também, né? Que você fazia uma vez só, na segunda você já não conseguia mais, tinha que ter uma prática lascada. Pô. E era engraçado porque o capataz lá, no caso lá, era o seu Isaías, ele chamava Isaías, né? O seu Isaías sabia o nome de todas as vacas. E ele chamava e elas vinham pelo nome. Era muito engraçado isso. Não sei se você lembra disso, Rosana. Era muito legal, né? E
ele que fazia o pastoreio, vamos dizer assim. O seu Isaías é que fazia o pastoreio das vaquinhas lá do sítio do meu pai, né? Mas era muito legal. Então, esse texto aqui nos remete a esse, vamos dizer assim, a essa paisagem, né? De um pastor cuidando das suas ovelhas. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. O verdadeiro significado desse texto é a dúvida. Por que o verdadeiro significado é a dúvida? Porque é justamente isso que Jesus está trabalhando aqui nos discípulos. Ele está dizendo assim, olha, cuidado, não tenha dúvidas, eu sou o bom pastor. É em mim que você tem que colar, é em mim que você tem que olhar. Você não tem que olhar em mais nada. Não olhe mais para o Velho Testamento, não olhe mais para os 10 mandamentos, olha para mim, eu sou o pastor. Eu vim aqui agora para te dar um novo significado. É assim que funciona para Jesus. Para Jesus, funciona desse jeito. Ele é o nosso pastor. Nós não temos outro pastor. Se você tiver que fazer qualquer coisa na sua vida, você não vai fazer que não seja para Cristo, para o Senhor Jesus. Não tem mais aquela história de, eu tenho que guardar os 10 mandamentos, eu tenho que cuidar, eu não posso mentir. Não, você não pode mentir, sabe por quê? Porque Cristo é a verdade. E a verdade está em nós. Como posso eu mentir? Como posso eu me prostituir? Como posso eu fazer determinadas coisas? Jesus ensinou, ele falou assim, olha, nós cantamos agora há pouco, a música que nós cantamos assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você quer saber se você é de Cristo? Guarde os mandamentos de Cristo. E ele fala ainda, ele fala assim que os mandamentos dele não são pesados. Né? Onde que está escrito isso, irmãos? Os meus mandamentos não são pesados. Eu não me lembro de onde está esse texto. Precisaria olhar aí, alguém procurar aí para mim. Valda, com você a tarefa aí, Valda. Procure esse texto aí para mim. Muito bem. No verso 6, os ouvintes não entenderam a mensagem. Lá, as pessoas que estavam ali, eles não conseguiram entender o que Jesus estava dizendo. Mas peraí, que história é essa de pastor? Como é que pode? Tanto é que mais para frente, lá no verso 19, 18, 19 e 20, você vai perceber que muitos achavam que Jesus estava endemoniado. Aí alguém pega e fala assim, mas como é que pode um endemoniado te dar visão, dar vista a um cego? Ele não pode ser endemoniado. Não sei se você percebe que o texto ele está falando mais sobre a nossa dúvida, a nossa certeza, do que qualquer outra coisa. A atitude natural do homem para com Deus é ser rebelde. Por quê? Porque as coisas de Deus nos faz se afastar do mundo. E o mundo tem as suas alegrias e tem os seus prazeres e tem as suas felicidades. Por isso que a atitude natural do homem é ficar longe de Deus. Porque Deus é santidade, é amor, é abnegação. Fala, Daniel. Os mandamentos não são pesados? Isso está em 1 João, capítulo 5. Então vamos lá, só para a gente lembrar aqui, 1 João capítulo 5. 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Né? E leu 4 também, que tem a ver com o que você está falando. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tá aí bem esclarecido para a gente.
vencer o mundo é uma característica da obra de Cristo. A obra de Cristo vence o mundo, né? Agora, se eu nasço de Deus, se eu sou de Cristo, eu naturalmente recebo a vitória que Cristo teve na cruz. É assim que acontece no batismo. Se a gente for dar uma olhadinha lá, vamos abrir lá em Romanos capítulo 6. Abre lá em Romanos capítulo 6, ele fala assim, olha, ele fala assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Esse texto aqui, irmãos, ele tem um português, assim, ele tem uma escrita, uma construção, né? Esse texto tem uma construção que pode parecer um pouco estranho para os leitores menos esclarecidos, né? Mas olha só o verso 4, se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, ou seja, quando você se batiza, você participa do sepultamento de Cristo. O que é sepultamento? É enterro. Quando uma pessoa vai ser sepultada, significa que ela vai ser enterrada lá no cemitério. Ela vai ser colocada dentro de um caixão e esse caixão vai ser depositado no fundo da terra. Isso é sepultamento. Então vamos lá de novo, ó. O verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, eu fui, por causa do batismo, vê se você consegue entender, ó, por causa do batismo, eu fui sepultado juntamente com Cristo, lá há 2000 anos atrás. Deu para entender? Ficou claro? É muito simples isso, né? É só uma questão da gente pegar e ler o texto. Olha lá. Aí depois ele fala, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, nós também vamos ser ressuscitados juntamente com Cristo. Nós vamos andar em novidade de vida. O que significa andar em novidade de vida? Novidade de vida é não fazer aquilo que as pessoas costumam fazer. Aquilo que se faz no mundo. Percebe? Ah, no mundo é normal as pessoas mentirem. Então eu não vou mentir. Isso é novidade de vida. No mundo é normal as pessoas se prostituírem. Ah, então eu não vou me prostituir. Isso é novidade de vida. Fala. Sobre a novidade de vida, eu ainda acrescentaria o seguinte. Não, tem um monte de coisa. Que a ordem que Paulo coloca nesse versículo é muito importante, porque a ordem judaica das coisas é siga a novidade de vida para que você tenha a ressurreição. E a ordem das coisas aqui é batize-se, seja sepultado na morte de Cristo, para que então você possa andar em novidade de vida. Quer dizer, o batismo é aquele poder que Deus nos deu de sermos feitos filhos de Deus. O poder para andarmos em novidade de vida. Não é que nós vamos andar em novidade de vida para sermos salvos, mas nós fomos salvos e por causa da salvação disso nós andamos em novidade de vida. É isso aí. Tá certinho. Muito bem. A atitude do homem, naturalmente, é fazer o contrário das coisas de Deus, né? Eu vou deixar aqui alguns textos para vocês, né? Gálatas 5:7, por exemplo. Em Efésios 2:3. Esse é o princípio natural do ser humano. Fazer as coisas contrárias. Abre lá em Efésios. Efésios é muito legal, né? Efésios 2, o verso, vamos ler do 1 em diante, né? Ele fala assim,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então tá aí, essa é a natureza humana na telha. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas o texto nos diz que quando nós nos convertemos a Deus, quando nós passamos a fazer a obra, ou fazemos parte da obra de Deus, a nossa vida muda por completo. O nosso gosto, o nosso desejo, a nossa vontade muda. É isso que acontece quando a gente passa a conhecer as coisas espirituais, né? Ele fala assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em ofensa e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. E é verdade isso, né? A gente passa a ter um outro olhar para as coisas do mundo. A gente sabe, puxa vida, tudo bem, é gostoso fazer tal coisa? Por exemplo, cigarro, é gostoso fumar? Claro que é gostoso fumar. Não tem a menor dúvida. Ninguém fuma porque fala, hoje eu quero me destruir, eu vou fumar. Não, fuma porque é gostoso. O sujeito vai se drogar. É gostoso se drogar. Quem disse que não é bom? É bom, é gostoso, faz parte dos desejos humanos. Mas aí você fala assim, não vou fazer tal coisa. Por quê? Porque não... Sabe, depois que eu me converti, eu não acho certo, não me sinto bem fazendo isso. Percebe? O nosso gosto muda por aqui. Estou dando um exemplo simples, né? A nossa vontade muda. Então é isso que acontece, né? Mas o ser humano, ele é naturalmente rebelde, né? É muito comum o pensamento de autossuficiência. Eu posso fazer, eu faço, eu consigo, né? É muito comum isso. Eu não preciso de Deus para fazer tal coisa. Eu não preciso daquilo, não preciso disso. Ir no culto, é muito chato ir no culto. Tem que ver o pastor falando. Tem que ver não sei o quê. Depois tem isso, tem aquilo. Percebe? É da natureza humana a gente ser rebelde. Porém, quando nós conhecemos a Cristo, a gente vê que tudo que a gente faz não é o suficiente. Não é nem um pouquinho o suficiente do que Cristo fez para nós. Jesus fez tanta coisa por nós, ele padeceu de uma maneira tão grandiosa para que eu pudesse ter acesso ao reino de Deus. É simples isso. Quando nós entendemos esse aspecto, aí nós paramos para pensar e falamos assim, puxa vida, como é bom servir a Jesus. Ele fez tanto por mim e agora eu quero fazer alguma coisa por ele. Viver segundo a sua própria vontade é princípio de rebelião, é orgulho. Isso caracteriza a separação de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Velho Testamento com Adão e Eva. Eles queriam... Quer ver? Abre lá. Em Gênesis capítulo 3. A gente já abriu tantas centenas de milhares de vezes em Gênesis capítulo 3, mas vamos abrir de novo. Vamos só avaliar aqui mais um pouquinho. Aí ele fala assim, ora, a serpente, que era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Jeová tinha feito, e essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha, botando a dúvida aí no coração de Eva, né? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, e nem nele tocareis, para que não morrais. Veja, eu acho que o pecado da Eva está um pouquinho antes dela morder a tal da fruta aqui, né? Está um pouquinho antes. Sabe qual que é? É dar ouvido a Satanás. Dar ouvido. Eu acho que o maior pecado de Eva
foi ter ouvido a Satanás, ter parado para conversar com ele. Porque, ó, se a serpente falou e ela respondeu, é porque ela estava querendo ouvir. Deu para entender? Né? Olha lá, e disse mulher à serpente. Ela podia simplesmente ter virado as costas, ter saído e ter ido embora. Não ter feito nada. Não ter... Deixa essa serpente maligna falando sozinha aí. Ela podia ter virado as costas e ido embora. Simples. Mas não. Ela não só mordeu, né, o fruto, mas como ela tinha ouvido, dado a oportunidade para que a serpente viesse falar ao ouvido dela. Então o pecado estava antes, não estava na atitude de morder. Não, estava na atitude de ouvir. A consumação do pecado de Eva foi a mordida no fruto, só. Aquilo foi consumação, mas o pecado estava antes. Uma vez gerado o pecado pela autossuficiência, agora a salvação vem pela dependência total a Cristo. A desobediência gerou o pecado no homem, mas a obediência a Cristo nos dá a salvação, nos tira desse pecado. É isso que acontece. Né? Depois você lê lá em Romanos 8, de 1 a 15, você vai ver isso que eu estou falando. Então, o que é o arrependimento que tanto Jesus ou tantos pastores pregam, e a Bíblia fala tanto, né? De arrependimento, né? O que é que significa o arrependimento? Qual é o verdadeiro significado do arrependimento? O arrependimento, ele tem um objetivo muito claro. Pode ser que tenha outros, mas o que eu quero enumerar aqui é um bem claro, que é amolecer o nosso coração. Abrir caminho dentro do nosso coração para o que Cristo tem para nos dar. É isso que significa arrependimento. Não é arrependimento de remorso. Ah, eu fiz uma coisa errada, agora estou, sabe, chateado porque eu fiz algo errado. Não. Arrependimento aqui no sentido de amolecimento do nosso coração. De abrir espaço para ouvirmos as coisas de Cristo. É isso que significa arrependimento. Então a porta para o cristianismo é o arrependimento. Por quê? Porque o nosso coração é duro, porque nós somos rebeldes, porque nós somos de cangote duro, de dura cerviz. Se queremos ouvir a voz de Cristo, nós devemos abandonar toda a forma de autossuficiência. Você é autossuficiente? Você não precisa de Jesus? Ah, então arrependa-se. Arrependa-se da sua autossuficiência. E a partir daí, você pode ouvir a voz de Cristo. É assim, é simples assim. Cuidado, né? Quando a gente fala ouvir a voz de Cristo, isso daí é um eufemismo. Na realidade, eu estou falando de amolecer o nosso coração para que a gente seja, vamos dizer assim, para que a gente tenha um coração sensível à obra de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Que é o que ele tenta dizer o tempo todo lá no capítulo 10 de João. Ele fala assim, olha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Né? Não é que Jesus vai falar tudo que eu tenho que fazer. Hélio, agora você tem que ir ao banheiro. Aí eu vou ao banheiro. Hélio, agora você tem que comer. Aí você vai lá e comer. Hélio, agora você vai trabalhar. Aí você vai lá... Hélio, agora você vai levantar a mão direita. Hélio, agora você vai baixar a mão direita. Vai levantar a esquerda. Não é assim que Jesus trabalha. Não é dessa maneira que ele faz as coisas. Isso é muito pueril, é muito infantil pensar dessa forma. Né? Mas quando nós nos arrependemos da nossa autossuficiência, da nossa grandeza, quando nós nos arrependemos, quando nós amolecemos o nosso coração, aí sim, aí a gente começa a entender o que é a obra de Cristo. Né?
Vou dar aqui algumas dicas, né, para que você possa exercitar o arrependimento. Mas, por favor, gente, pelo amor de Deus, não pense que arrepender de ter feito algo errado. Não é isso que eu estou falando. Não é esse arrependimento. É o arrependimento de ser autossuficiente, de ter este sentimento de autossuficiência. Bom, você poder exercitar isso. A primeira delas é fazer avaliações pessoais periódicas. Quando você estiver em oração, buscando nas suas orações a Deus, vai lá e enumera a Deus as suas coisas ruins. Vai lá, Deus, eu sou assim, eu faço isso está errado, isso aqui assim, assim, assim. É uma maneira da gente poder quebrar o nosso coração e ouvir mais as coisas de Deus. Segundo, fazer das nossas fraquezas conhecidas de Deus. Deus precisa saber onde você é fraco, né? Bom, eu sou fraco porque eu sou orgulhoso, eu sou fraco porque eu sou altivo, eu sou fraco porque eu sou assim ou eu sou assado. É simples, é só chegar para Deus. A Bíblia fala que Deus pode nos ouvir e a Bíblia fala que se a gente pedir sabedoria a Deus, Ele nos dá liberalmente. Outra coisa, não concordar com este século. Ou seja, você olhar para as coisas desse mundo e falar assim, puxa vida, isso está tão errado, né? Não concordar, não, eu não concordo com isso, eu acho que isso não está certo. Não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo. Mas ser transformado pela vontade de Deus. Exatamente. Boa, perfeita e agradável. Exatamente. Então nós temos que ter vamos dizer assim, essa sensibilidade para olhar e falar assim, puxa vida, esse mundo realmente está tá complicado, né? E rever os seus padrões de comportamento. Como é que você se comporta? Você se comporta como um ser humano qualquer que está lá no mundo? Ou você se comporta como uma pessoa que deseja transformação? Então essa é uma pergunta interessante, né? Uma coisa interessante. Nós precisamos fazer vamos dizer, essa retomada nas nossas vidas, né? Outra coisa, você está com dúvida se você é realmente um cristão? Faz o seguinte, veja o seu comportamento e veja o evangelho, faça um confrontamento. Percebe? Faz um confrontamento. Da maneira como você se comporta, a maneira como você olha o mundo, está de acordo com o que diz a Bíblia para um bom crente? Não. Então começa a solicitar de Deus essa mudança. Peça a Deus. O arrependimento produz amolecimento no coração. Produz mudança no padrão de comportamento. Produz sensibilidade com relação às palavras de Cristo. O arrependimento, o amolecimento do nosso coração nos faz mais sensíveis a Deus. Faz com que eu me sinta mais perto de Deus. É isso que é importante. E mais do que isso, eu fico mais sensível ainda ao toque do Espírito Santo. E somente o Espírito Santo pode reverter a dureza do nosso coração. O arrependimento é o começo. Mas vamos dizer assim, o liquidificador dessa história de coração é o Espírito Santo. É ele que vai amolecer de verdade. Deu para entender? Muito bem. Voltando ao texto. Voltando ao texto. O mercenário se aproveita do que é falso, do que é superficial. Olha só que interessante. Quando nós somos superficiais com relação às coisas de Deus, aí entra o mercenário, o que Jesus estava falando lá. Se você é superficial com relação às coisas de Deus, o mercenário vai encontrar ocasião. O diabo está nos
detalhes. O diabo está nas filigranas. Percebe? O diabo está observando pequenas brechas para que ele possa ser o pastor mercenário. É isso que ele quer. Mas lembre-se, né? Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz de Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, da Bíblia, quanto mais nós lemos, quanto mais nós interpretamos, quanto mais nós tiramos dúvidas, mais eu vou chegar perto do Senhor Jesus. Mais difícil será ouvir a voz do mercenário. Se o diabo é o pai da mentira, então ele pode muito bem se passar por um bom pastor, não é verdade? Já pensou nisso? Ora, a mentira é o quê? A mentira é uma quase verdade, né? 99% da verdade é mentira. Né? Tá certo? A mentira, eu conto aqui uma mentira para você e você fala assim, puxa, é verdade. Uma mentira baseada em fatos. Em fatos. Posso falar uma mentira. Não é? E o diabo vai fazer isso. Ele vai pegar e vai passar uma mentira tão bem passada pra gente, percebe? Lá em Mateus, quando você começar a ler lá capítulos finais de Mateus, lá 27, 28, 27, deixa eu ver se eu não falei besteira. Acho que é. Você vai perceber, é isso mesmo. 26, um pouquinho antes lá. Nos capítulos finais de Mateus, Jesus começa a falar sobre o final dos tempos, né? E tem uma hora que ele fala assim, que o diabo ele vai se passar o anticristo vai se passar por Cristo e vai enganar todo mundo, inclusive aqueles que conhecem a palavra. Olha o perigo que nós corremos. Se possível fosse... Enganaria até os escolhidos, exatamente. Se possível fosse, enganaria os escolhidos. Ou seja, se nós não prestarmos atenção na palavra de Cristo, na obra de Cristo, no que ela significa para a gente, o diabo vai aparecer e nós vamos achar que ele é Cristo. Percebe? Olha o risco que nós corremos se a gente não levar esse negócio a sério. Percebe? Aí você começa a achar que uma luta de MMA dentro da igreja é uma coisa normal. Aí você começa a achar que um passe de luz dentro de uma igreja cristã é normal. Você começa a achar que o vale não sei das quantas, de sal não sei das quantas, é normal. Percebe? Tem tanta asneira que se fala por aí que não se sustenta para um crente que está bem, vamos dizer assim, bem embasado na palavra de Deus. Você quer ver? Vou falar aqui uma bem caprichada. A história do dízimo. O dízimo não é do Novo Testamento. Jesus nunca pediu dízimo. Nunca pediu. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim que Jesus veio e aboliu o Velho Testamento. Aboliu o Velho Testamento. Então não tem dízimo. Não tem dízimo mais. E olha quanta gente acredita que o dízimo é uma coisa neotestamentária. E não é. Isso que Jesus ainda falou lá em Percebe? Mateus 17. Jesus ele fala, Pedro, de quem cobram o tributo, de quem os reis da terra cobram o tributo? Dos seus filhos ou dos súditos? Aí Pedro responde, dos súditos. Então, se nós somos filhos, por que nós temos que dar um tributo como dízimo? Né? Jesus, nessa passagem, ele está justamente questionando a questão do dízimo. Exatamente. Deus não cobra dízimo dos seus filhos. Se nós nascemos de novo, somos filhos de Deus... Não tem dízimo. Não tem dízimo. Acabou.
Ah, mas o que você está falando aí, pastor, é um perigo, né? Realmente é um perigo, porque eu estou dando um tiro no pé aqui, financeiramente falando, né? Você já pensou você numa igreja sei lá, 40, 50, 100 mil membros falando que ninguém mais precisa dar o dízimo, porque não é neotestamentário? É um problema, né? Então a gente precisa manter o dízimo, né? Por isso que ofertas é diferente, né? Oferta é outra coisa. Irmãos, chega de poesia, chega de fantasia. Nós precisamos é ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Que haja no nosso coração e no coração de cada um desta igreja o mesmo sentimento que teve Jesus. Você sabe qual é? Filipenses 2, abre lá. Para terminar, irmãos. Terminando já. Lá ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente gosta de ler os versos que estão dali em diante, né? Os 6. A gente só gosta de ler dos 6 em diante, né? Aí a gente coloca Jesus num quadrinho, né? Você coloca Jesus dentro de um quadro. Qual que é o quadro? Ele fala assim, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo sem nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Tudo isso que ele está descrevendo aqui, não é para ficar num quadrinho, não. Não é para ficar num HQ, né? De jeito nenhum. Ele começa o texto dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Eu tenho que sentir aquilo que Jesus sentiu. Qual é o sentimento de Cristo? Não fez a si mesmo de nenhuma reputação. E aí ele vai descrevendo. Aí você lê todo o sentimento de Cristo que está escrito logo abaixo. Então, irmãos, para que a gente possa reconhecer a voz do nosso pastor que é Jesus Cristo, nós precisamos tomar um certo cuidado aí. Muito cuidado. É nos entupir da palavra de Deus, é entender o que está escrito na palavra de Deus, é se encher das coisas do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que a gente não seja pego pelo mercenário. Tá bom, queridos? Era isso que eu queria dizer para vocês. Então fica aí a dica, leiam mais vezes o capítulo 10 de João, leiam várias vezes, vocês vão encontrar coisas maravilhosas ali. A gente precisa aprender a entender o que o Espírito de Deus quer para as nossas vidas. E é tão simples, é só a gente pegar, ouvir a voz de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você quer saber se você é um bom crente? Faça isso, guarde os mandamentos de Cristo. Por quê? Pode ser que você não esteja com aquele sentimento de amorzinho, sabe? Sentimento de amorzinho. Ah, eu tô com sentimento de amorzinho. Não, você não precisa ter um sentimento de amorzinho. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer uma mente comprometida. Ele quer a nossa cabeça comprometida. Não é sentimentos, coisas do coração. Não interessa para Cristo. Sentimentos, o coração do homem é enganoso. Já dizia o Velho Testamento. O coração do homem é enganoso. Não, põe a sua mente nas coisas de Cristo. Passe a pensar como Cristo pensava. Sentir o que Cristo sentia. Fazer aquilo que Cristo fazia. Dar a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Então fica aí. Pode desligar, Daniel.